Fala pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para a nossa 16ª aula do curso de Fundamentos de Python e hoje falaremos sobre as estruturas if e else. Será a primeira aula sobre o tema, falarei aqui sobre esse tema mais duas vezes, mais duas aulas na sequência, aula 17, aula 18, e também voltando quando o curso for avançando para outras estruturas. Mas teremos 3 aulas sobre esse tema e a aula de hoje é a primeira. E para isso eu separei 2 exemplos que nós vamos ver a partir de agora. Bom, o primeiro exemplo é: imagine que você pediu para o usuário informar um número inteiro qualquer e quer fazer um script que devolva ao usuário uma classificação se esse número inteiro que ele informou é par ou ímpar. Lembrando, para a gente classificar um número como par ou ímpar, uma forma que nós temos é fazer o resto da divisão por 2. Se o resto da divisão por 2 for igual a zero, esse número é par. Se o resto da divisão por 2 não for igual a zero, esse número é ímpar. Então, nós temos essas duas possibilidades, par ou ímpar, para um número inteiro qualquer digitado pelo usuário. Então, vamos construir esse código que atenda esse exercício, essa pergunta. Então, primeiro vamos receber do usuário um número que eu vou chamar de n. N recebe, tem que ser inteiro, então int, vem do usuário, input, e aí o texto para o usuário. Informe um número inteiro qualquer. Legal, vou pôr até 2 pontos aqui. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar o resto da divisão por 2 desse número para classificá-lo como par ou ímpar. E aí vem a instrução if, que quer dizer se tal coisa acontecer, faça isso. Então, a instrução if, ela faz exatamente isso. Executa um bloco de códigos, ou um código só, pode ser uma linha ou várias linhas de código abaixo dela, se somente se a condição que foi colocada nessa declaração if for verdadeira, for true. Internamente ele vai olhar um booleano. Se for true, essa comparação, essa condição, ele vai executar. Então vamos lá. If n%2, o que é n%2? O resto da divisão por 2. Lembra que resto da divisão, operador que nós já vimos nas aulas sobre operadores, é o porcentagem. For igual, então o operador de comparação são 2 iguais, porque um igual só recebe, a zero, faça alguma coisa. Então esses 2 pontos quer dizer faça alguma coisa. If se n, que é o que o usuário digitou, dividido por 2, ou o resto da divisão por 2, for igual a zero, esse número vai ser par. Então, a gente vai devolver isso para o usuário. Então, dá um Enter. Note que quando a gente dá um Enter, abaixo da declaração if, ele já fica marcado um pouquinho para dentro, uma avançada linha. E tem que ser assim, porque o Python é uma linguagem indentada. Isso é indentação. Então, se esse bloco não tiver indentado, não vai funcionar. Então, print, eu posso usar espaços, né? Ou posso colocar um tab. O mais fácil é um tab. Fstring, o número informado é, aí entre chaves eu coloco o n, que é esse número, e ele é um número par. Então, só vai aparecer esse número e ele classificado como par se essa condição for atendida. Por isso que isso está indentado. Olha, se eu tirar essa indentação, se eu colocar aqui, ó, ele já me dá um erro, ele já começa a mostrar que esse print não vai funcionar. E se eu rodar isso aqui, não vai funcionar. Então, dou um tabzinho, ele fica indentado. Então, quando a gente vai usar instrução if, else, elif, que a gente vai ver mais para frente, for, que a gente vai ver mais para frente, while true, tudo isso precisa estar indentado. O que vem depois da condição, o que vem depois do comando da instrução, o bloco de códigos precisa ter esse avanço aqui, senão ele não funciona. Muito importante. Python é uma linguagem indentada. Legal, então se for verdadeiro,
ele vai executar isso aqui. E se não for verdadeiro, se o resto da divisão não for, divisão por 2 não for zero? Aí o número é ímpar. Então a gente põe a outra condição, que é o else. E o else não necessita que eu coloque n porcentagem 2 diferente de zero, porque ele já considera tudo que não for atendido. Se não for executado, se não for verdadeiro, se for falso o primeiro bloco, o resto da divisão não for zero, ele vem para o segundo, que é o else, que também precisa estar indentado. E aí eu vou copiar esse mesmo comando para ganhar tempo aqui. O número informado é n, que é o mesmo número, né? É o número que ele digitou, enfim, mas é um número ímpar. E aí ele executa. Então vamos testar o nosso código. Informe um número qualquer. Vou digitar o número 4. 4 eu sei que é par. 4, enter. O número informado é 4 e ele é um número par. Agora eu vou colocar o número 3. Rodar de novo. 3, enter. O número informado é 3 e ele é um número ímpar. Então, olha só, ele executa o bloco do if, que é esse que está indentado, se essa condição for verdadeira. Se não, ele pula isso aqui e vem para o de baixo. E o de baixo está mandando dizer que é ímpar. Muito legal, né? Isso aqui é muito útil mesmo. Vamos ver aqui um segundo exemplo. Exemplo 2. Imagine que você deseja fazer um script que receba do usuário separadamente, ou seja, 2 inputs, o valor de faturamento mensal e o valor dos gastos mensais. E depois calcule o lucro, como sendo o primeiro menos o segundo, ou seja, faturamento menos gasto. E caso haja lucro, né, se o lucro for maior que zero, aplique uma alíquota de 15% de imposto e informe o valor do imposto a pagar. Então vamos fazer isso aqui, né? Vamos receber as informações, calcular tudo que ele precisa. Então primeiro eu vou chamar de FAT, o objeto de faturamento, só para não escrever faturamento. Vai ser um float, porque é dinheiro. Vai ser do usuário, então vem com o input. E entre aspas, dentro desse input, é a informação. Informe o faturamento do mês em reais, em grana. Depois eu vou fazer a mesma coisa para um gasto. Para o gasto, né? Gasto também é dinheiro, então é um float. Vem do usuário, um input. E aí vem lá, informe o gasto do mês em reais. E aí eu coloco a variável lucro. Lucro é a diferença, que é FAT, menos gasto. E agora esse lucro vai ser a base para o meu if. Porque se ele for maior que zero, eu calculo imposto. Se não, eu não calculo imposto. Não vai pagar imposto. Então, if, que é o C, lucro maior do que zero, então calculo imposto. O que é o imposto? Lucro vezes 15%, que é 0,15. E isso vai ficar numa variável que eu vou chamar de imposto. Então, imposto recebe o lucro vezes 0,15. Então, somente se o lucro for maior que zero, eu vou criar a variável imposto, que vai ser lucro vezes 0,15. E vou mostrar isso para o usuário. Também, somente se o lucro for maior que zero. Então, dentro do mesmo bloco if. Então, o segundo comando. Isso que a gente chama de bloco de código, né? Um código, uma linha, um bloco, várias linhas. Então, aqui, print f string, o lucro do mês foi reais, tananã, lucro. E aí eu vou colocar com duas casas, dois pontos, ponto 2f, como a gente já aprendeu. E o imposto devido, ou seja, imposto a pagar, é... Aí eu coloco imposto. Imposto, dois pontos, ponto 2f. E aí eu coloco em reais também, né?
beleza. E se não for maior que zero? Daí ele pula para o else. E aí no else a gente pode colocar, né? Um print. Print. Você não deve imposto esse mês, pois não houve lucro, né? Você não deve imposto esse mês. Já tá bom, já é uma frase muito boa também para se ouvir uma compensação à falta do lucro, né? Então vamos rodar aqui. Então vamos colocar aqui um faturamento de 100 mil. 100, 1, 2, 3, Enter. E um gasto de 70 mil. O lucro é 30 mil, né? Tem que dar. Aqui, ó. O lucro foi de 30 mil e o imposto devido é 4.500. Agora vamos colocar um faturamento menor do que o gasto. Faturamento 100 mil, 1, 2, 3. Gasto 110 mil, 1, 2, 3. E aí você não deve imposto esse mês. Muito bacana, né? É isso, pessoal. Daqui a pouco nós teremos uma outra aula. A próxima aula é uma aula sobre if, elif e else. E aí nós vamos avançar um pouquinho nesse tema. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima aula. Valeu, pessoal!